Fala pessoal, continuando agora o segundo vídeo do contrato de hotel que eu estou fazendo aqui junto com vocês, eu só vou fazer uma modificação aqui para a gente, eu no string, que é referente ao nome do cliente, eu vou só delimitar ele como cliente luxo. E aqui eu botei um endereço e aqui o nome do cliente luxo. E eu só vou fazer referente à acomodação luxo. Não vou me estender em prêmio ou família, que seria o mesmo padrão se eu seguir desse formato. É lógico que tem como fazer muito. O contrato inteligente, a gente consegue delimitar estruturas. Aí a gente poderia fazer uma estrutura referente ao nome da pessoa, com CPF, enfim, dá para criar muita coisa. A próxima definição que eu vou criar aqui é uma condição que aquela função, quando eu chamar numa função que eu for criar mais à frente, ela tem que cumprir essa condição que eu criar aqui nessa chamado no modifier, que a gente vai chamar o modifier, e eu vou denominar ele que somente o cliente, vou botar. Feito isso, sempre que a gente chamar essa definição aqui, somente cliente, ele vai ter que obedecer requer aqui uma condição que eu botar aqui dentro dela. Eu vou criar somente cliente, não, eu posso começar com somente cliente, mas eu vou começar somente com quarto vago, né? Somente vago. Essa aqui eu vou criar uma condição que somente quando o quarto estiver vago, o status do quarto do hotel, somente quando ele estiver vago, a pessoa pode fazer reserva. Isso é lógico no hotel. Então, eu vou chamar o status que a gente criou aqui em cima, que é referente ao vago ou ocupado, e eu vou falar que ele tem que ser igual ao status hotel ponto vago. Então, eu falo aqui no contrato que quando a gente chamar essa somente vago numa função, ele tem que primeiro verificar se o quarto realmente está vago. Depois que ele verificou isso, ele continua a executar aquela função. Então, a gente vem, eu vou criar agora o modifier, agora é denominado de somente o cliente. Eu estou criando essa aqui porque eu vou criar uma chave referente aqui nesse endereço, que seria um hash, e eu queria que ele fosse, lógico que eu estou inventando um contrato aqui, é como se esse hash do endereço do contrato, da carteira da pessoa, né, do endereço que reservou o quarto, ele é a chave de acesso, vamos assim dizer, para entrar dentro do quarto. Aí eu vou criar esse modifier, fazer a mesma coisa, e aí eu vou falar assim para o contrato inteligente que o message sender, que é quem executa aquela função, tem que ser igual o endereço do cliente luxo. Entendeu? Aqui em cima a gente denominou o endereço cliente luxo. Se você verificar, é o mesmo nome que está aqui. Então, sempre que você for chamar, até conferir se está a letra minúscula ou maiúscula no contrato. Então, a gente delimitou isso. Lembrando que nessa função, nessa modify aqui, quando a gente bota o requer, e a modify sempre tem que colocar o underline e depois o ponto e vírgula, que senão não funciona. Isso é um padrão da linguagem aqui para o modify funcionar. Agora a gente vai começar com as funções. A gente tem que chamar function. Então, aqui a gente criou uma função e eu vou dar um nome para essa função. A função vai ser reserva luxo. Então, a gente criou uma função, tá vendo que até as cores mudam, que eu estou querendo inserir aqui
o nome da pessoa, o tempo, que eu delimitei um tempo, né? E o valor que ela vai pagar. Então, eu venho aqui, o int, ela vai inserir o int que a gente já aprendeu, uma variável, né? Referente a número. Eu vou falar que ela se chama tempo. Eu botei o underline aqui, porque ela, na hora que a gente inserir aqui nessa função, quando a gente fazer o deploy do contrato, esse tempo, automaticamente, quando a gente inserir quem clicar nessa função aqui, que vai ser o endereço que for fazer reserva, esse tempo ele vai ser automaticamente jogado, vamos falar assim, denominado como um novo tempo que ele reservou aqui em cima, tá vendo? Ele vai vir automaticamente para cá. Eu vou explicar como que a gente faz isso. Feito isso, a gente vem e fala agora o referente ao valor. Valor luxo. Vou botar valor luxo. Vou botar letra maiúscula, vou botar só valor luxo. E agora eu vou falar para a pessoa inserir o nome dela, né? Que seria o nome do cliente. Aí a gente bota string. Tem que botar, nesse caso, memory. E a gente bota, vou botar nome só. Essa função, eu quero que ela fique pública, né? Que aí na hora que a gente clicar o botão, na hora que ela aparecer, quando a gente fizer o deploy, essa função vai aparecer lá, reserva luxo, e a gente consegue preencher essas informações. Então, eu vou botar public. Feito isso, eu vou botar o payable, mesmo que eu não vou iniciar, não vou ensinar aqui a gente algumas coisas sobre essa função payable, mas eu vou inserir payable e botar um dos modifiers, que é somente vago. E caso outro endereço, né, queira mais na frente fazer a reserva desse quarto luxo e já tiver feito alguém a reserva, ele estará ocupado. Então, não vai conseguir executar essa função mais, porque o quarto já vai estar reservado. Entendido isso, a gente abre aqui para delimitar outras coisas dentro desse contrato, dentro dessa função. Então, eu quero iniciar aqui dizendo para a função que quem clicar essa função reserva luxo, o endereço que clicar, que é o cliente luxo, é o message sender, vai ser igual quem clicar, message .sender. A partir do momento que alguém clica aqui, automaticamente quem está clicando é um endereço denominado cliente luxo que está lá no escopo do contrato. Agora, a gente vai fazer algumas definições aqui dentro do contrato, outras condições, que a gente também usa o require, que é o mesmo do modifier. A gente vem. Eu vou delimitar que o valor luxo inserido aqui, ele tem que ser igual ao valor luxo que eu já defini lá em cima. Então, se ele não for igual ao valor que eu defini da reserva desse quarto luxo, a gente vai retornar uma mensagem. O valor tem que ser completo. Então, sempre que alguém for reservar, se não preencher esse mesmo valor, ele não vai continuar a executar essa função. Não sei se eu delimitei o tempo também, eu acho que eu delimitei o tempo e eu falei que o tempo ele vai ser isso. Aí eu botei aqui também uma variável do prazo limite. Aí eu vou delimitar outra condição de que o tempo ele precisa ser menor ou igual ao prazo limite, né? A pessoa não pode passar mais de 30 dias de reserva no meu hotel.
Então, venho, faço requer e vou falar que o tempo, que é o que eu inseri aqui, ele tem que ser menor ou igual ao prazo limite. Se ele não for, eu retorno a mensagem, o tempo de hospedagem ultrapassou o limite. Então, antes de continuar a executar essa função, tem que conferir todas essas duas condições. Entendido isso? Passou essas condições, eu vou falar que agora o status do quarto, ele vai ser automaticamente igual status hotel ponto ocupado. Tá? A partir do momento que passou daquilo, agora o quarto ele está reservado. E aí eu vou falar que o tempo que a pessoa preencheu ali, né, cumprindo a função cumprindo a condição que o prazo ele não ultrapassou o prazo limite delimitado lá no escopo do contrato, então agora o tempo vai ser igual, o tempo que eu inseri lá, né, vai ser igual ao tempo que eu inseri. A próxima coisa que eu vou delimitar aqui, que é o nome do cliente, nome cliente, que eu denominei nome cliente luxo, né? Nome cliente luxo. Nome cliente luxo vai ser o nome que eu inseri aqui nessa função. Entendido isso, agora a gente consegue fazer reserva no contrato com o endereço e fazer o deploy. Só vou conferir, eu vou inserir mais duas funções, tá vendo? Passou tudo. Quando dá esse verdinho aqui é porque não teve nenhum erro no código. Então, agora eu vou inserir funções importantes, porque eu preciso saber qual é o cliente que reservou, né? E o cliente quando ele quer acesso à chave, né, de acesso daquele endereço. Então, eu vou fazer uma função referente ao cliente de reserva luxo. Aí aqui, não vou inserir dentro dessa função, eu não vou inserir nada. Eu só quero que ela me retorne alguma coisa. Então, eu vou falar que ela é public. Uma coisa muito importante que a gente tem que aprender no desenvolvimento de contratos inteligentes é você, quando não precisar ter um gasto de gas, que é o combustível da rede Ethereum, né, que é o da máquina virtual Ethereum, você bota o view para não ter esse gasto. Também é só para a gente só está querendo que retorne uma coisa que já está ali delimitada, a gente não está inserindo nenhuma informação. Então, e a gente vem e fala returns, que a gente quer que retorne, e aqui dentro do returns a gente vai falar o quê? Que a gente quer que retorne o nome do cliente luxo. Então, qual é a variável? String, e a gente tem que usar o memory. Feito isso, a gente vai abrir aqui de novo e vai falar return nome cliente luxo. Feito. Agora, quando a gente clicar essa função, ela vai voltar o nome do cliente luxo. De novo, a gente vai criar outra função. Essa eu quero a chave cliente luxo. Também não vou inserir nada nela. Também é public view e o returns, só que eu vou inserir outra coisa aqui que eu delimitei lá em cima no modifier. Vocês olhem aqui, já dá para ver que é somente o cliente. Então, eu quero que somente o cliente
que fez a reserva, ele tem acesso a essa chave. Então, eu venho aqui, somente cliente, e eu vou botar o returns, endereço, returns endereço, e eu vou botar um return, o nome, acho que é o nome cliente, acho que está o nome, o cliente luxo, acho. Conferir lá se é o cliente luxo. Aqui, cliente luxo. Pronto, nosso contrato, vamos conferir, vamos fazer o compile dele, tá tudo certo. E agora a gente vai fazer o deploy dele. Tá vendo que o deploy, ele pede para a gente inserir uma informação, o nome dono. Por quê? Porque a gente colocou na construção que a gente tem que inserir a string nome dono. Quem é o dono do hotel, vou falar que sou eu. Eu que quero ganhar uns Ethereum nesse hotel. Cliquei. Fez o deploy do contrato, ele está aqui. Então, a gente vem nele aqui. E aqui a gente vai ter as funções cliente, o dono do hotel, que vai ser o endereço. Esse aqui é o endereço do dono do hotel. Se você for lá em cima, você vai conseguir ver isso. Se reparar aqui, é o mesmo endereço da primeira conta que eu fiz o deploy. Aí eu venho e quero fazer reserva, né? Lembra que eu fiz algumas delimitações aqui no contrato. Para não estender muito o vídeo, eu vou fazer isso bem rápido. Em que eu mudo de endereço. Aí eu falo o tempo. O tempo eu falei que tem que ser, que não pode ser acima de 30 dias. Então, se eu botar 35, e também eu falei que o valor, deixa eu conferir, deve ser 20.000 Whey. Isso, 20.000 Whey. Eu vou botar o valor certo. E eu vou botar João aqui. E fazer a transação. Repara que o tempo de hospedagem, olha aqui a mensagem aqui, o tempo de hospedagem ultrapassou o limite, porque eu botei 35. Aí eu venho para cá e boto 30. Agora, se eu mudar aqui e novamente fizer a transação, o valor tem que ser completo, porque eu denominei aqui, eu botei como 20.000 Whey. Agora, vai estar tudo correto, né? Aqui tem 20.000 Whey. O nome eu inventei João, vou botar letra maiúscula. E agora, se eu fizer a transação, correto, tá vendo? Ou seja, passou de todas as condições que eu delimitei aqui nessa função. Se você reparar, se eu for pedir a chave aqui, cliente, eu consigo, porque quem está pedindo a chave é o endereço do quem fez a reserva luxo, ok? Aí eu venho aqui, o nome do dono do hotel, que sou eu. Prazo limite eu botei aqui como uma função pública, uma variável pública, porque na hora que a pessoa for fazer a reserva, ela precisa olhar isso. Aqui tem o tempo, né, que ele estabeleceu, botou 30 dias também. O cliente reserva é o João. E aqui a gente já tinha conferido, né, que se eu passar o zero aqui, qual o tipo de acomodação, que é o luxo, que foi o João que reservou. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Lógico que eu fiz um contrato simples. A gente pode brincar com isso aqui, criar várias outras funções e definições. Eu vou continuar, passar do tempo explicando outras coisas, até questões jurídicas, enfim.
Vou postar mais vídeos também eu desenvolvendo outros contratos, e fica a sugestão, se alguém quiser me chamar no privado ou falar comigo, para a gente brincar um pouco e desenvolver os contratos inteligentes. Então, muito obrigado e até a próxima.